Aula de matemática, página 145, e a gente vai ver também as atividades da página 151, tá? A gente vai estudar aí medidas de capacidade e quilômetros. Vamos começar aqui por quilômetros. Leia a história em quadrinhos. Promoção, sanduíche de metro. Ela percorre, né, o sanduíche, aí chega aqui no cozinheiro. Mas o senhor não tem um sanduíche de quilômetros? Então, eles estavam oferecendo de metro e ela já queria um sanduíche de quilômetros, né? O que Magali pediu ao vendedor de sanduíches? Por quê? Ela pediu um de quilômetros, né? Um sanduíche de quilômetros. Por quê? Porque quilômetros é maior do que metros, né? Metros e quilômetros há essa diferença. Quilômetros é uma unidade em que a extensão é bem maior do que a de metros. Além do metro, no centímetro e do milímetro, existe outra unidade de medidas de comprimento muito utilizada, que é o quilômetro. Veja algumas situações em que o quilômetro é usado para indicar medidas de comprimento. Então, algumas situações aqui. Primeiro, o rio Amazônia tem cerca de 6.515 quilômetros de extensão e é considerado um dos rios mais extensos do mundo. Então, aqui, ó, o quilômetro sendo utilizado para indicar a distância, né, do rio, que é considerado um dos maiores do mundo. E a segunda imagem, depois de correr 15 quilômetros, o etíope David garantiu em 2017 o título de campeão na corrida de São Silvestre ao cruzar em primeiro lugar a linha de chegada. Então, aqui, ó, a distância que ele percorreu, né? Ele correu 15 quilômetros. 2. Converse com seus colegas e com seu professor sobre as seguintes questões. A. Por que o quilômetro foi utilizado nas informações dessas páginas? Porque indica uma distância maior, né? B. Em que outras situações o quilômetro é utilizado para indicar medidas de comprimento? Então, vocês veem e respondam aí, tá bom? Vamos fazer aqui as atividades da página 146 somente. Atividades. 14. Thelma e sua família viajaram de carro de São Paulo para Campinas. A imagem mostra uma placa que eles observaram em um ponto do percurso. A. De acordo com a placa, quantos quilômetros ainda restavam ser percorridos nesse momento da viagem? Então, aqui, ó, Campinas, 72 quilômetros. Então, aqui ainda faltava 72 quilômetros para eles chegarem em Campinas. Então, vocês vão colocar aí, 72 quilômetros. B. Sabendo que a distância rodoviária entre essas cidades é de 99 quilômetros, quantos quilômetros aproximadamente eles ainda percorrido até esse momento da viagem? Então, ele quer saber aqui quanto que eles já andaram, né, nesse momento da viagem. Então, o que a gente vai fazer? 99 é a distância total, né? A distância total de um lugar para outro. 72 é o que ainda falta. Então, vocês vão fazer a subtração aí. 72 menos 99, para descobrir quanto que eles já percorreram. 15. Sabendo que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, escreva as medidas a seguir em metros. Então, ó, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, a partir do momento que percorreu 1.000 metros, você andou 1 quilômetro. Então, aqui a gente vai calcular as distâncias em metros. A. 2 quilômetros. Então, para calcular, vocês vão fazer 1.000, que é o metro, a distância em metro, vezes 2. Coloquem o resultado aí. B. 7 quilômetros. Então, vocês vão fazer 1.000 vezes 7. C, 10 quilômetros. 1.000 vezes 10. E D, 23 quilômetros. 1.000 vezes 23. Coloquem o resultado. Daí já vai ser o resultado em metros, tá bom? Agora, escreva as medidas abaixo em quilômetros e metros. Então, ó, a gente já aprendeu que cada 1.000
é 1 quilômetro, né? Então, aqui, ó, ele deu 13.600 metros. Então, 13 equivale a km, quilômetros, e 600 equivale a metro, porque ainda não chegou a 1.000 para completar 1 quilômetro, né? Então, vai ficar 13 km e 600 metros, ok? Aqui, ó, B, 12.025 metros. Então, aqui o 12.000 já chegou a 1.000 para completar quilômetros, né? Então, vai ficar aqui, ó, 12 km e 25 metros. A mesma coisa vocês vão fazer aqui na C e na D, tá bom? Vamos aqui para a página 150. Medidas de capacidade, litro e mililitro. Assim como é possível medir comprimentos, também podemos medir a quantidade de litros que determinado recipiente pode conter, ou seja, sua capacidade. O litro é a unidade fundamental nas medidas de capacidade. Outra unidade de medida de capacidade muito utilizada é o mililitro, que é representado por ml. Em geral, usamos o mililitro para representar a quantidade de litros menores de que 1 litro. Então, mililitro é menor que 1 litro. Esse garrafão contém 20 litros de água. Essa garrafa contém 600 ml de suco. Então, a diferença, né? ml ainda não chegou a completar 1 litro. E aqui já temos 20 litros. Quais dos recipientes abaixo têm capacidade maior de que 1 litro? Contorne-os. Então, aqui vocês vão circular os que têm capacidade maior que 1 litro. Então, a primeira aqui, ó, uma garrafinha de detergente, 500 ml, leite, 1 litro, garrafa d'água, 5 litros, balde, 8 litros e uma caixinha de suco, 330 ml. Então, qual desses aqui tem capacidade maior que 1 litro? Vocês vão circular ele, tá bom? Atividades. 1. Escreva em seu caderno o nome de produtos que encontramos no supermercado e que são comercializados em litro ou em mililitros. Então, vocês vão colocar aqui o nome de alguns produtos que temos em litros e mililitros, tá? 2. Observe a conversa entre Douglas e Júlio. Depois, complete a frase abaixo. Quantos mililitros tem 1 litro? Douglas perguntou. Júlio, 1 litro tem 1.000 ml, ou seja, 1.000 mililitros. Então, para cada 1.000 mililitros, temos 1 litro. 1 litro equivale a 1.000 mililitros. 3. Complete cada frase com a unidade adequada. L ou mililitros. L de litro, ml, mililitros. A. Fábio gastou 2 latas de, aqui é litros, de tinta para pintar sua casa. Então, aqui ele está falando que ele gastou 18 litros, né? Uma lata de 18 litros. B. Para fazer um bolo, Silvia utilizou 250 ml de leite. Pode observar que 250 é ml porque ainda não chegou a 1.000 para completar 1 litro, né? Então, 250 ml. C. Para encher a piscina do clube são necessários 600 mil litros de água. Aqui nós já temos 600 mil, né? Passou de 1.000, então equivale a litro. D. O frasco de perfume de Murilo, que Murilo comprou, contém 80 mililitros, né? Ainda não chegou a 1.000, então 80 mililitros, ml. 4. O carro de Sérgio percorre em média 12 quilômetros com 1 litro de gasolina.
A. Quantos quilômetros aproximadamente o carro de Sérgio percorre com 45 litros de gasolina? Então, ó, ele percorre 12 com 1 litro. Então, com 45 vai percorrer quanto? Então, vocês vão fazer a multiplicação aí, 45 vezes 12, tá? B. Sabendo que durante uma semana Sérgio percorreu 600 quilômetros com seu carro, calcule quantos litros de gasolina aproximadamente ele gastou. Então, aqui ele já deu a distância. A gente sabe que para cada 1 litro ele percorre 12 quilômetros. Então, vocês vão pegar a distância, 600 quilômetros, e dividir por 12, já que ele faz aí, né, 1 litro com 12 quilômetros. Então, vocês vão fazer essa divisão, 600 dividido por 12. O resultado aqui vai ser a quantidade de litros que ele vai gastar, litros de gasolina, tá bom?